Aleluia. Deus é bom em todo tempo, amém? Eu sei que o pastor não mencionou ainda o fará, mas a festa ontem foi extraordinária, amém? Vocês são bons nisso, hein? Fala, pastor do céu, foi maravilhoso, muito bom, muito bom. E eu sei que você está cheio de expectativa para aquilo que Deus vai continuar fazendo, amém? Então, como eu não sou bobo nem nada, você segue pelo exemplo, você vai se colocar em pé e vai abraçar a pessoa que está do seu lado. Esse calor humano, assim, o amor que flui através das nossas vidas. Amém, amém. Obrigado, pastor Lucas, Camila, pela honra, pelo privilégio, pela confiança de estar trazendo a palavra a vocês. Sabe, amados, eu tenho pensado, esses dias eu me peguei pensando o povo de Israel, que era escravo por mais de 400 anos, e aí na Páscoa, né, Deus já havia manifestado o seu poder, já tinha liberado a palavra, levantou Moisés para ser o libertador, para tirar o povo daquele lugar, onde eles iriam para a terra prometida, a terra que emana leite e mel. E Deus dá uma instrução, e diz: peguem o cordeiro, matem o cordeiro, vocês vão fazer assim, assim, vão preparar ele e tal. Quem tem pouca gente na casa, convida o seu vizinho, pela quantidade de pessoas que consegue comer. Mas eu achei interessante porque é instrução e é um apontamento, mas assim, se alguém pega e fala para um açougueiro: ó, mate esse animalzinho, para ele, como ele faz isso, é constante, é normal, faz parte do cotidiano dele. E o sangue do animal não seria nada de diferente para ele também. Por quê? Porque faz parte da rotina, faz parte daquilo que ele faz no cotidiano. Só que era um animal que fazia parte do cotidiano deles, era um sangue que, para o animal estar vivo, precisava estar nele, mas Deus dá uma instrução e o apontamento e disse: esse mesmo sangue que faz parte do dia a dia de vocês, desse mesmo animal, porque eu estou liberando uma palavra e vocês estão dispostos a obedecer ela, quando o anjo da morte vier, ele vai ver o sangue e não vai ter acesso sobre a sua vida. Então, ou seja, uma coisa que é comum para eles seria comum, mas porque eles obedeceram à instrução da palavra, aquilo que era comum foi o que blindou a família deles de que a morte e a destruição pudesse ter acesso. E muitas vezes, talvez, a gente pode estar desatento e vindo porque eu venho para a igreja. Já está metade do ano, eu estou vindo, eu estou vindo, eu estou vindo. Ou mesmo um abraço, nós não podemos tratar como comum, porque toda a palavra de Deus e a inspiração que vem, ela pode produzir algo extraordinário, e ela produz algo extraordinário nas nossas vidas. Então não é mais um culto, não é mais um abraço, porque a gente serve a um Deus que é extraordinário. E Ele pega a gente no cotidiano e no comum e faz coisas extraordinárias na nossa vida. E aí eu estava pensando, falando: Senhor, o que falar, o que ministrar? Eu até brinquei com a minha esposa. Eu falei assim: meu Deus, Juliana, olha só, Sérgio Pessoa, Camila, Jânio César, pastor Lucas, Mateus Aguilar. O que eu estou fazendo no meio aí? Mas é a escala. Acho que falhou o dia aí da escala. E aí eu falei: Senhor, o que partilhar, o que falar, o que o Senhor deseja nos comunicar? E aí eu fui pegar um documento e achei umas anotações da minha esposa.
E aí já era um versículo que não é o base, mas estava no meu coração. Eu gostaria que você abrisse lá em Tiago 1, por gentileza. Tiago capítulo 1, no verso 2. Eu estou lendo na NTLH, eles vão passar aqui. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Amados, vamos ser sinceros, se tem uma coisa que nós não esperamos receber, são aflições. Se tem uma coisa que a gente não fica assim, uau, não vejo a hora de chegar uma aflição na minha vida. Está muito calmo, está muito suave, está muito de boa. A aflição vem logo, cadê você? Se tem uma coisa que a gente não faz, é isso. Fica desejando ardentemente uma aflição. E aflição é pressão, muitas vezes são dificuldades, oposições, que vão colocar até a nossa questão moral, o nosso posicionamento, o nosso caráter em jogo. Por quê? Porque quando elas se levantam, você vai descobrir do que de fato você está cheio. Você vai descobrir o que de fato o seu coração está cheio, no que você está firmado. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas a Bíblia ela nunca é contraditória. Mas não é interessante a gente pensar que aquilo que ninguém quer, aquilo que ninguém espera, as aflições, mas Deus diz, eu espero que vocês deem uma resposta quando aquilo que ninguém quer chegue, se alegrem. E é dizendo, tende motivo de grande alegria, quando vocês passarem por aflições. Tem algumas versões que dizem provações. E a gente precisa entender que a Bíblia está dizendo passar, não morar. É um lugar de passagem, não de moradia. Embora tem muita gente que eu acho que de tanto fala, estou na prova, eu acho que acaba morando, mas está morando aqui, ó, na sua mentalidade, no seu pensamento, porque a Bíblia diz em Romanos 8 que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por meio dele nós somos mais do que vencedores. Amém? Mas vamos continuar aqui. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Em Romanos, como eu mencionei, diz que nós somos mais do que vencedores. E aqui em Tiago está dizendo, quando vocês vencem as provações, isso tem um efeito sobre a vida de vocês. Mas eu não sou mais do que vencedor? Por que eu preciso vencer? Quando eu penso a respeito, por exemplo, lá do sangue e o povo saindo do Egito, essa transição não é uma transição onde eles estavam indo para o céu. Porque no céu não tem gigantes. Eles estavam indo para Canaã. E eu consigo enxergar como sendo um novo nascimento na nossa vida. É a transição onde nós éramos escravos do pecado, mas em Cristo Jesus nós somos libertos, sarados, lavados, o sangue nos perdoa e nós entramos numa novidade de vida, um novo nascimento, onde de fato ainda existem gigantes, mas eles estão lá para cair, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então não são promessas que estão vazias de pressões, aflições ou gigantes tentando se levantar. Mas a grande questão é que a perseverança precisa ser produzida na nossa vida. Por quê? Porque nós damos crédito e maior crédito à palavra, não aos gigantes e às circunstâncias. Então eles sucumbiram, por quê? Porque olharam, ficaram com a ótica no lugar errado. E aqui ele está dizendo, você precisa dar uma resposta. E a dificuldade bateu, o que você faz? Se alegre. Tende motivo de grande alegria. Por quê? Porque a prova da vossa fé. Não está dizendo que é a prova da nossa incredulidade. Está dizendo que é a prova da nossa fé.
Então você pode estar crendo, e porque você está crendo, a circunstância se levanta. O que nós fazemos? Perseveramos crendo na palavra. Perseveramos crendo naquilo que Deus disse ao nosso respeito. Afinal de contas, nunca foi a vontade de Deus e nós não fomos criados para andar segundo aquilo que nós vemos ou sentimos, mas segundo aquilo que Ele diz. Então você crê, oposição se levanta. Ei, não vai funcionar, com você não funciona, não vai dar certo, não é o tempo, já passou tempo demais. Não. Eu continuo na palavra, eu continuo crendo, eu continuo me alegrando, eu continuo celebrando, eu continuo convicto, sabendo, aquele que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir na minha vida. E isso causa um efeito sobre a nossa vida, perseverança. Numa tradução simples é constância. E a grande questão é que hoje, infelizmente, nós temos visto muitos cristãos inconstantes. Por causa das pressões, por causa do cenário, e às vezes podem estar de fato crendo. E aí o diabo fala, tá vendo? Se você tivesse crendo, não teria se levantado essa circunstância. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu posso estar crendo, mas isso não me isenta da circunstância se levantar. Mas o que eu preciso fazer? Evidenciar que eu estou crendo, continuar obedecendo mesmo que o cenário não esteja de acordo com aquilo que eu esperava. E aí ele está dizendo, isso vai gerar em vocês perseverança. Amém? Vamos continuar lá. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Tem outra versão que eu gosto que é não tendo falta de nada. Quantos de nós querem não ter falta de nada? Todos nós queremos o resultado, o efeito disso, de sermos completos, plenos, e de fato nós somos em Cristo Jesus. Ele é a plenitude. A nossa vida em Cristo. Mas ele está dizendo assim, essa perseverança precisa ser perfeita. E eu pensando onde é essa perseverança, ou seja, eu continuar constante naquilo que Deus disse ao meu respeito, nas suas promessas. Quando eu renovo o meu entendimento. Porque eu ouço essa palavra, ela vem para o meu entendimento e ela vem e cai no meu coração. E quando ela cai no meu coração, ela sai pela minha boca. Essa perseverança perfeita para mim é que, embora eu possa olhar o cenário e as circunstâncias, porque eu renovo o meu entendimento, porque a palavra está no meu coração, a minha confissão é de acordo com aquilo que eu penso, que eu creio, eu falo. Então não é sobre, eu penso, mas o meu coração está na dúvida, eu falo errado. Isso não é perfeito. Perfeito é quando esse processo, Deus é ilustrado, é visto e é manifesto em todas as áreas da nossa vida. É quando Ele é glorificado, então eu posso olhar o cenário, mas o que eu penso é o que a Bíblia diz. O que tem no meu coração é aquilo que Ele disse a meu respeito. Mas eu estou sentindo, mas aquilo que vai sair da minha boca não é o que eu estou sentindo, mas é o que eu estou pensando e o que eu estou crendo, e a perseverança é gerada e nisso eu sou amadurecido. E nesse processo eu sou amadurecido. Amadurecimento, forjado. Então eu entendo que, e nós somos bons nisso também, em alegrar, nos alegrar, em correr, em celebrar, e faz parte, isso é maravilhoso. Mas sabe que a minha alegria e a evidência dela em si não é só o quanto eu estou correndo na igreja, mas é o quanto eu continuo obedecendo mesmo quando os meus olhos não estão vendo mudança nenhuma. Quando eu continuo falando, declarando e fazendo as mesmas coisas que eu fui chamado para fazer, quando o cenário continua o mesmo. Nisso eu estou sendo perseverante e estou demonstrando que eu estou em alegria. Porque a alegria, para o mundo, é quando acontece alguma coisa.
um ápice, um pico de dopamina. Uau! Olha que coisa boa que aconteceu. Para nós é uma evidência do novo nascimento. Afinal de contas, faz parte do fruto do Espírito. Então a alegria não é um pico de dopamina, é a manifestação da natureza de quem você é em Cristo Jesus. É por isso que ela não está baseada ou presa a circunstâncias. É por isso que ela não está firmada no reflexo das coisas que acontecem. Isso é motivo de alegria. Então, para a gente entender que a Bíblia não é contraditória. Quando chegar aquilo que ninguém espera, porque você tem a natureza de Cristo, você se alegra. Quando acontecer aquilo que você não esperava, aquilo que você não calculou, porque você tem uma nova natureza, você se alegra. E o mundo vai ver que você é meu, porque você se alegra aqui, no meio daquilo onde ninguém jamais se alegraria. Então nós não estamos celebrando o problema, nós estamos celebrando que existe uma nova natureza e o mundo e as circunstâncias não ditam mais quem nós somos. Ele já definiu e nós estamos confiando nele. Aí você pode correr, você pode celebrar, você pode se alegrar e permanecer obedecendo. Vamos lá, vou chegar no texto base. E aí ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, verso 5, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peça com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, porque o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. E aí eu fiquei pensando o efeito, o dano avassalador que a dúvida provoca. Sabe, amado, se o incrédulo, e nós não somos nenhum nem outro, não somos nem o incrédulo nem aquele que vive duvidando, nós somos da fé, o justo vive pela fé, amém? Mas se a gente fosse atentar, talvez o incrédulo, ele nem tem expectativa de que Deus pode fazer alguma coisa por ele. E ele fala: vou fazer na força do meu braço, vou fazer do meu jeito, e ele vai. Então ele não tem nem expectativa. Mas o duvidoso, às vezes ele pode sofrer um dano maior. Sabe por quê? Porque ele fala: uau, eu não duvido, eu sei que Deus é poderoso para fazer. E aí fica preso na dúvida: mas será que Ele quer fazer? E aí fala: eu sei que Deus é poderoso para fazer, gera expectativa, mas porque está preso na dúvida, a própria palavra está dizendo: você não vai receber nada. Então, além de não receber, ainda vive uma vida frustrada. Sabendo que Deus é poderoso para fazer, mas porque está preso na dúvida, não recebe nada, ainda fica frustrado. Poxa Deus, eu sei que você é poderoso para fazer, mas por que nada acontece? Por que na minha vida é assim? Por que aquilo que você disse? Por quê? Por quê? Por quê? Não, pastor, eu não duvido. Pastor, eu estou vendo tantos exemplos, tantas coisas extraordinárias. Nós fomos ontem na festa, nós estamos vendo aquilo que Deus está fazendo e Deus é poderoso para fazer, amém? Mas não se trata apenas sobre paredes, meus irmãos. Porque enquanto as paredes estão sendo levantadas, a palavra está sendo liberada e nós estamos sendo construídos por dentro. Então o Deus que é poderoso para abrir um mar é o Deus poderoso para restaurar o seu casamento, não duvide disso. O Deus que é poderoso para abrir o mar e mandar um maná é o Deus que é poderoso para tirar do vício. O Deus que é poderoso para curar um cego, um enfermo e ressuscitar um morto, é poderoso para transformar a sua vida, para abrir portas, para mudar a sua história, para mudar o seu destino. Ele é poderoso para fazer e Ele deseja fazer. Nós não podemos viver como quem... Será que Deus quer? Ele não está brincando de esconde-esconde. Ele não está ocultando a vontade dEle, a palavra dEle.
Eu sei que dentro desse processo existem estações e coisas que talvez a gente não compreende. O que a gente precisa fazer? Perseverar na palavra. Porque fora da palavra é teimosia. E aí no final leva uma vida de frustração. Deus é poderoso para fazer, mas não acontece por quê? Porque em vez de ser perseverante, você é teimoso. Mas se está na palavra, permanece, confia, acredita, muda o entendimento, crê no coração, fala com a sua boca, Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer e Ele deseja fazer. Ele deseja fazer. Ele deseja, Deus quer fazer. Deus quer que todos os planos e sonhos dele se cumpram na sua vida e na sua família. Ele quer. Vamos lá para Filipenses no capítulo 1. Deixa eu abrir com vocês aqui. Filipenses 1. Abre aí, varão. Vou ler um pouquinho. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevo essa carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertence ao povo de Deus, e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria. Primeira coisa que a gente precisa estar atento. Muitos de nós sabemos por tudo o que Paulo falou, tudo que Paulo passou, na verdade. Naufrágios, perseguições, uma víbora e tantas outras coisas, oposições, rejeição, mas ele sempre começava iniciando. Uma coisa que não falta na minha vida é gratidão e alegria. Esse é um bom termômetro para a nossa vida. O nível de gratidão e alegria que nós temos andado. Pastor, mas e as circunstâncias? Pronto. Essa é a questão. Porque se eu já penso e as circunstâncias, eu posso não estar sendo incrédulo, mas eu estou sendo duvidoso. Sabendo que Deus é poderoso para fazer, mas na dúvida se Ele quer fazer ou não. E Paulo não titubeou e nunca duvidou disso, porque ele sempre evidenciava. Tanto é que Paulo e Silas na prisão, amados. E eles estavam cumprindo a vontade de Deus. E à meia-noite, na hora mais escura, mais apertada, de maior aflição, depois de ter apanhado, o que ele fez? Se alegrou, cantou, agradeceu. E eu creio que de fato ele não ficou orando, Senhor, quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Não, ele ficou reconhecendo quem Deus era na vida dele, na vida deles, no propósito dele, na carreira dele, quem ele se tornou em Deus. E aí, consequentemente, as cadeias quebraram. E a circunstância mudou. Mas e se ele tivesse cantado 20 minutos e não tivesse acontecido nada? Paulo nos demonstra que a perseverança na vida dele era uma evidência necessária, que se necessário, ele estaria cantando até o outro dia de manhã, porque sem saber, a sentença já havia sido liberada. Sem ele saber, já tinha lá, ei, de manhã, vai lá e avisa para eles que eles estão liberados, pode soltar. Ele falou, opa, não vai ser desse jeito que funciona não. Sou cidadão romano, vai ter que vir fazer direito, pode vir aqui pedir desculpa.
Então ele não se mediu pelo cenário natural, pela circunstância, mas pela evidência da nova natureza. Eu tenho amor, a natureza de Deus, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho perseverança, eu sou da fé, eu tenho bondade, eu tenho domínio próprio. Boca, você não vai se calar. Eu te louvo, eu te exalto, obrigado meu Deus, obrigado pela minha família, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha casa, obrigado Pai, porque o domínio próprio também funciona não só para não falar aquilo que eu não devo, mas para abrir a sua boca em meio à dificuldade e falar aquilo que deve ser dito. E foi o que ele fez, vamos lá. E aí no verso 7 ele diz assim: vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, porque o povo dessa cidade pegou junto com eles para cumprir o propósito de Deus de anunciar o evangelho desde o primeiro dia. E é isso que vocês estão fazendo agora, que estou em Dubai. Não está não? Aí eu errei aqui a versão, tá bom? Então, eu que queria estar lá, né? Não, eu gostaria de estar aqui, fica à vontade, fica tranquilo. Que eu estou em Dubai, não. Que eu estou na cadeia. E foi o mesmo que fizeram quando eu estava. Olha que interessante. Ele diz: eu sou grato a Deus. Eu estou alegre pela vida de vocês, porque vocês pegaram junto comigo desde o início. E eu estava livre, mas agora estou preso. Mas vocês permaneceram constantes, firme, fazendo as mesmas coisas, mesmo quando a circunstância mudou. Mesmo quando a situação mudou. Eu estava livre, vocês estavam juntos. Agora eu estou preso. Vocês continuam da mesma forma. Vocês permanecem na mesma intensidade. E aí depois na sequência ele diz: e digo mais, isso tão somente fez com que muitos de vocês até despertassem, tivessem até mais ousadia em proclamar o evangelho. E alguns outros se levantaram por inveja, pensando que aquilo que eles estavam fazendo ia trazer mais aflição sobre a minha vida. E aí ele continua dizendo: não me importa se estão fazendo com a motivação certa ou com a motivação errada. O que importa é que eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida, e é isso que deve acontecer, e que o nome dele seja glorificado. Ele disse: eu não sou responsável pelo sentimento e ação dos outros, mas eu sou responsável por continuar alegre, grato e perseverante naquilo que Deus me chamou para fazer. Aquilo que Deus me chamou para fazer. Aquilo que Deus me chamou para fazer. Quantas promessas nós não temos recebido e já recebemos da parte do Senhor? Quantas palavras que o Senhor já não liberou acerca das nossas vidas? E aí no culto desses atrás eu estava pensando durante a ministração sobre isso. Sabe quando você assa pão? Ou quando você faz uma receita, uma comida que você gosta e sobe aquele cheiro? Quantos aqui já sentiram aquele cheirinho de pão? Às vezes a gente vai até na padaria e chega assim e fala: ó, o pão acabou de sair. Aquele cheiro de pão quentinho. E a percepção que eu tive é que talvez por causa do tempo, a gente não deixa ou não se torna incrédulo. Mas para de sentir esse cheiro desse pão quentinho com relação às promessas que Deus tem para a nossa vida. Aquilo que Deus disse para você, será que é aquele cheiro bem quentinho que remete e você olha em meio ao cenário e fala: não importa. Por fora pode estar fora do lugar, mas eu tenho uma palavra e ela está viva dentro de mim.
ela está fresquinha, ela está cheirando, ela está borbulhando. Deus prometeu aquele cheiro, e isso te levanta, isso nos leva a não estar flertando com a dúvida. Não importa o que está por fora, dentro de mim é real, dentro de mim é verdade. Deus falou, meus ouvidos ouviram, caiu no meu coração, então vai sair pela minha boca. Eu não vou flertar com a dúvida. Deus é poderoso para fazer, mas passou o tempo demais. Isso é flertar com a dúvida. Deus está alheio, Ele é eterno. Mas o que acontece? Talvez coisas não aconteceram na minha vida ainda. Eu vou falar da minha vida. Por quê? Ânimo dobre. Os ventos batendo e confessando errado, murmurando, reclamando, ânimo dobre. A Bíblia diz: não pense que você vai receber alguma coisa do Senhor. Não que Ele não queira dar, não queira fazer. É porque o meio estabelecido é pela fé. E fé é constância, obediência, perseverança. Alegria, constância, perseverança, celebração. Firmes nele, firmes na palavra dele. Os ventos vão bater. Fala: ixi, pastor, tá batendo mesmo. Que bom, que maravilhoso. Afinal de contas, nesse lugar a gente descobre onde está o nosso coração. Vamos continuar lá. E aí no verso 14, aí foi onde eu li essa passagem. Não, eu vou aqui ver? Vou mais. Deixa eu ir, senão eu vou passar do tempo. 19. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito Santo, do Espírito de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Aí no verso 20, o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever. O meu desejo, a minha esperança, o meu grande desejo, ele acaba enfatizando, é de que eu nunca venha falhar no meu dever. A gente acha tão maravilhoso quando Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A gente acha tão maravilhoso as histórias, as coisas, ele e Silas na prisão. E de fato é tudo isso muito maravilhoso. Mas quando a gente está com os olhos e os pés tão presos nessa terra, a gente não está de fato amadurecendo. Porque a maturidade nos traz o senso de eternidade. Onde não são as coisas daqui, dessa terra, limitadas, transitórias, por tão pouco tempo, que vão nos prender ou nos impedir de cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas o senso de eternidade faz com que a gente também não seja negligente nas coisas dessa terra, porque aquilo que a gente faz aqui conta para a nossa eternidade. E aí foi o que Paulo entendeu. Eu estou preso, eu estou solto. Eu creio que eu serei livre, mas mesmo se eu não for, uma coisa eu faço, uma coisa eu peço. O grande desejo do meu coração é que eu não venha negligenciar, que eu não venha parar, que eu não venha falhar naquilo que Deus me chamou para fazer. Totalmente comprometido, de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. O nosso valor não está naquilo que a gente faz.
Porque Ele já definiu o nosso valor antes mesmo da gente ser amigo dEle. Mas quando eu descubro quem eu sou nele, é impossível não querer dar uma resposta à altura do que Ele merece. É impossível não comprometer a minha vida e o meu coração como resposta do preço que foi pago, um valor que eu nem mesmo merecia. Então Paulo põe na balança, treinado com Gamaliel, doutor, entre os jovens que se destacavam era o melhor. E aí na outra balança ele fala, Cristo, o que Ele fez por mim. Ele olha para o lado e fala, isso não serve para nada, isso é esterco. O que Cristo fez por mim, todas as outras conquistas, todas as outras coisas, não vai exercer peso nenhum sobre a minha vida. O que importa é que eu possa cada dia mais conhecê-lo e cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer. E aí nós vamos amadurecendo. Nós vamos tendo uma fé saudável, uma fé sadia. Que não está retrocedendo ou duvidando na primeira topada. Que não está chateado ou entristecido quando não acontece como gostaria. Que não está desesperado como se fosse alguém que estivesse abandonado. Nós somos aquele que está sentindo o cheirinho do pão, das promessas, do milagre, do extraordinário, do poder, do sobrenatural, das coisas grandiosas que Deus começou a fazer na minha vida, na sua família e vai continuar fazendo. Nós somos daqueles que estão avançando. Sabe por quê? Porque nós estamos construindo um prédio lindo. Mas pense que se milhões fossem gastos na estrutura, mas no acabamento viesse deixar a desejar, ao olhar as pessoas diriam, se o acabamento é assim, imagine como é o fundamento, misericórdia, a primeira ventania vai cair tudo. Mas em contrapartida, se investisse em tudo, nas estruturas, no acabamento, mas tivesse economizado no fundamento, quantos sentiriam segurança e falar assim, uau, gente, mas vai tocar o alerta aqui, se chover todo mundo corre, afinal de contas não tem coluna, não tem fundamento, não tem nada aqui. Quantos ficariam tranquilos, seguros? Meu Jesus amado, meu Deus. Então o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, no fundamento e no acabamento. Para que a gente não venha sucumbir nas pressões, mas para que a gente também não viva só uma vida de aparência, onde a gente não está firme na rocha. Para que a gente não se importe apenas uma coisa, mas porque em Cristo tudo importa. Quem você está se tornando e quem você está revelando. Para Ele tudo importa. Porque nós queremos, eu creio de todo o meu coração, que nós estamos vivendo nos últimos dias. E aí eu me pergunto, onde está o meu senso de eternidade? Será que está tão latente assim? Será que eu estou conseguindo no meu dia a dia, no cotidiano, tendo a consciência do Deus poderoso que pega o sangue e fala marca e faz coisas extraordinárias? Será que eu estou dando acesso para que Ele esteja fazendo coisas extraordinárias no meu dia? E qual é o maior milagre? Qual é o maior milagre? Qual que é o maior milagre? Salvação, amém? Nós temos consciência disso? Temos consciência disso? E por que a gente deixa de anunciar o Evangelho se cada momento a gente pode ver o maior milagre acontecendo bem diante dos nossos olhos?
Porque a gente está correndo tanto no nosso cotidiano e no dia a dia, e não nos importando com a pessoa que está do nosso lado, se ela pode ser um testemunho vivo e viver o maior milagre que alguém pode viver, bem diante assim dos nossos olhos. Um minuto para pensar. Deixa eu continuar aqui, vamos lá. Pois para mim, 21, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se continuo vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. A dúvida de Paulo era se ele ia continuar vivendo ou morrendo. Às vezes a nossa dúvida é não sabe nem que roupa que põe para vir para a igreja e a esposa tem que ajudar. E não era dúvida dele, tá? Ele fala na sequência. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Abre em Hebreus 12, por favor. Vai fazer todo sentido, fica tranquilo. Hebreus 12, 2. Passa aí, por favor. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Jesus foi tentado a desistir. Ele foi tentado em todas as coisas. Mas pela alegria que lhe foi proposta. Ele não permitiu que oposição alguma o parasse de cumprir a vontade do Pai. O problema não são as oposições. Às vezes o problema é a falta de consciência de quem está com nós. E é o que Jesus nunca perdeu. O diabo tentou ele logo de cara: você é filho? É por isso que em Romanos Paulo fala assim: perseguição, angústia, dor, sofrimento? O que, pois, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quanto mais eu cresço na consciência do amor de Deus para com a minha vida, mais o efeito das circunstâncias, das dificuldades, das oposições vão diminuindo sobre a minha vida. É como se os ventos fossem perdendo a força. E eles estão lá. Mas não é porque os ventos perderam as forças. É porque cada dia mais o meu fundamento está firmado nele. O meu valor não está naquilo que eu faço. Porque se eu deixo de fazer, eu perdi o valor. Mas porque eu entendo que o meu valor não está naquilo, e ele já me valorizou antes de eu fazer, é por isso que eu faço. Porque essa é a expressão do meu coração, como forma de gratidão, de reconhecer quem eu me tornei nele. E aí é por isso que eu estou doando a minha vida
Embora eu não tenha nem mais vida, porque a minha vida não é mais minha. Se eu tenho um dono, a minha vida deve ser do meu dono, é dele. É dele. Então assim, como está sendo levantado, construído cada bloquinho, cada tijolinho no nosso coração, na nossa casa, na nossa família? Que cor você está pintando cada parede? Ajustando cada acabamento, cada detalhe? Qual força, qual empenho você está cavando para baixo para ter uma estrutura sólida, firme, firmada nele? Porque é por ele, é para ele. Jesus é a razão da nossa vida, a razão de nós estarmos aqui, a razão de fazer tudo o que fazemos. Se não for por ele, é só palha, não vale a pena. Mas porque é por ele, vale toda a pena. Vale. Aleluia. Vixe, eu acabei antes do tempo, rapidinho. Sabe, mas aí enquanto eu orava, era como se um clamor estivesse dentro de mim. E aquela sensação que eu falei do pão quentinho, é como se nessa manhã o Espírito Santo tivesse como soprando, e abanando, e soprando, e trazendo a memória aos nossos corações: não se esqueça das minhas promessas. Não se esqueça do propósito, não se esqueça que eu te chamei. Se lembre de quantas vezes eu intervi na sua vida, se lembre quantas vezes eu te curei, se lembre, eu estou presente, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente eu faço. Tira os olhos do vento, tira os olhos da circunstância, permaneça em mim, amadureça, cresça, avance. Se alegre. Tem alegria. Eu entendo que para o cristão a única resposta aceitável é a alegria. Para o cristão a única resposta aceitável é a alegria. Quem tem uma má notícia e se alegra, o ímpio ou o cristão? O cristão, amém? Ou deveria ser. E aí talvez a gente ache que a gente impressiona mais o mundo com o nosso carro. Sabe que você impressiona mais quando você, no meio à circunstância ou quando a dificuldade se levanta, você celebra, você se alegra e você demonstra a sua confiança em Deus? Sabe por que o ateu, o ímpio, pode ter um carro maravilhoso? E eu não sou contra carro, inclusive Deus já disse que eu vou receber um e eu estou crendo, declarando e celebrando, e é maravilhoso. E você vai celebrar comigo, mas o meu coração não está no carro, o meu coração está com o Senhor, que quando eu andava a pé, quando eu andava de ônibus, quando eu andava de carro, Ele é a minha confiança, Ele está comigo, é nele que eu deposito a minha confiança. Então não são as circunstâncias que definem, mas porque eu creio nele, a circunstância tem que mudar. E aí as pessoas olham e falam: nossa, sua vida parece que é perfeita, vai tudo bem? Vai tudo bem, porque eu estou crescendo em aprender a colocar a minha confiança naquele que nunca falha. O quanto nós estamos comprometidos em cumprir o propósito de Deus para a nossa vida? Aí é uma pergunta que você vai ter que fazer a si mesmo, se não tem feito. E às vezes a gente acha que as nossas justificativas são tão plausíveis. Mas sabe, Senhor,
Mas veja bem, Senhor, se a gente está titubeando, é porque aquilo que Jesus é e tem feito por nós tem pesado pouco na balança. E aí eu não estou falando sobre ser incrédulo, abandonar a igreja, não. A gente já está num nível acima, um nível muito além. Fazer só o que gosta é coisa de menino. A gente não é uma igreja de menino, de criança. Eu vou dar o exemplo que eu falei ontem para o Gabriel. Vou abrir meu coração. Acho que pode, né? Por exemplo, assim, eu me cobro porque eu gostaria de estar mais intenso envolvido em determinadas coisas, mas ainda não posso. Mas o diabo caiu do cavalo, porque não é porque eu não posso que eu não vou fazer, eu só não vou parar no meio do caminho. E aí quando foi para a festa, o som estava lá, os negócios estavam lá, e aí eu cheguei mais tarde, depois do trabalho, e aí precisava que alguém ficasse cuidando das coisas. Eu disse: pastor, eis-me aqui. Ângelo, você ficou porque você gostaria? Não, eu gostaria de estar na minha cama quentinha dormindo, seria mais gostoso. Mas então você ficou por quê? Para tentar impressionar o pastor? Não, não precisa disso, eu não preciso tentar impressionar o pastor. O nosso relacionamento não é baseado nisso, porque se fosse baseado nisso, era uma casa construída sobre areia. E por que você ficou? Porque precisava. Precisava ser feito. E se precisa ser feito, Deus quer alguém que esteja disposto a fazer o que precisa ser feito. Mas você estava sentindo? Não preciso sentir, eu só preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Mas você estava vendo, esperando uma recompensa? Eu só preciso fazer o que precisa ser feito. Pronto, acabamos. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Amados, o diabo já chegou tarde demais na nossa vida. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Qual é a única resposta favorável e aceitável? Alegria. Alegria. Você pode começar a se alegrar. E não é só correndo. Se você quiser correr também, a gente não fica impulsionando. Mas você consegue começar a se alegrar alguns minutinhos. Porque você foi salvo. Porque você foi perdoado. Porque você tem uma igreja para congregar. Porque você está com saúde. Porque você tem uma família. Porque você está desempregado. Você está agradecendo pelo desemprego? Não, eu estou agradecendo porque eu sei que o Deus que abre as portas, Ele está trabalhando. Então eu vou agradecer, eu vou agradecer porque eu vim a pé. Sim, você vai agradecer porque você está com saúde.
Você vai agradecer porque você tem um olfato, porque você comeu um pão, porque você está em jejum, porque você está aqui. Você é grato porque Deus te ama, Deus te salvou, Deus te comprou, Deus tem um propósito na sua vida. Ele é extraordinário, Ele é grandioso, Ele é poderoso para fazer. Vamos encher esse lugar de gratidão? Vamos encher esse lugar de gratidão por quem Ele é. Sabe, amados, o diabo pode dizer assim: ah, não é para você, isso não é, não dá, vai embora. Se não está de acordo, pica o pé, vai embora. Mas sabe que a Bíblia diz que nos últimos tempos Ele restauraria o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais? Então o convite de Deus não é não estar satisfeito, vai embora. O convite de Deus é perceba a unção e ajuste o coração. O convite de Deus é seja moldável, abra o coração e se alinhe ao propósito. Tem coisas que é só opinião, só gosto. Então o propósito é muito maior do que o gosto e a opinião. O propósito é muito maior do que o gosto e a opinião. Esteja inserido naquilo que Deus está fazendo. Esteja com o coração rendido e se permita ser tratado, moldado, ajustado, impulsionado, alinhado para viver tudo aquilo que Ele tem. Não passou o tempo demais. Não passou o tempo demais. Não passou o tempo demais. Você pode dizer hoje e dar um basta e dizer: chega, hoje acaba, eu vou viver, eu vou viver. Hoje é uma mudança. As velas do meu coração se abrem e vão se inclinar para a direção onde o soprar do Espírito Santo está. Deus não está expulsando ou excluindo ninguém. Deus está fazendo o convite: venha fazer parte daquilo que eu estou fazendo. Venha celebrar aquilo que eu estou fazendo. Venha se alegrar com aquilo que eu estou fazendo. O ponto de partida é começar a crer em Cristo. E a nossa nova natureza, a nossa vida começa em Cristo. E tudo subsiste por causa de Cristo. Então é necessário crer com o coração e confessar com a boca o senhorio de Jesus, de que Ele é o nosso Salvador. Então, se nós tivermos alguém aqui no nosso meio que nunca fez essa confissão, e publicamente mesmo, Paulo não teve problema algum de deixar público a mudança
de rota, de vida que ele teve. Então, se você está aqui nessa manhã e você nunca fez Jesus o Senhor e Salvador da sua vida e deseja, o seu coração queima por isso, o seu coração deseja por isso e deseja fazer isso nessa manhã, eu gostaria que você fizesse um aceno assim com a sua mão, por gentileza. Ou se de algum modo você se afastou, se desviou dos caminhos, se desviou do propósito, não é tarde demais. Esse é o tempo aceitável, esse é o tempo onde a graça e o favor de Deus está operando e alcançando as nossas vidas. Nós temos alguém? Todos salvos? Todos? Alguém com alguma dor ou enfermidade? Alguém que ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? Todos cheios? Amém? Deus é bom em todo tempo? Deus é bom em todo tempo, amém? Nós temos os pedidos aqui de oração. Caio César, transferência de posto de serviço para ficar mais próximo da família. Severina Ramos, AVC. Pai, fé está envolvida ao pedir esses pedidos, ao usar a caneta para escrever. Fé está envolvida a mandar confeccionar esse papelzinho para que esses pedidos chegassem até nós. E fé está envolvida na nossa oração. E quando fé está envolvida, a resposta sempre é favorável. Coisas extraordinárias acontecem. Então a mudança de horário, a mudança de vaga, a mudança de emprego, porque um propósito maior está envolvido nisso. Então nós declaramos a graça e o favor sobre a vida do Caio César agora. E de igual modo agora nós declaramos, Pai, o Espírito Santo de Deus tocando agora a vida da Severina, do alto da cabeça até a planta dos pés, e nós declaramos, ela não ficará com sequela alguma, mas plenamente restaurada no poder sarador, no poder curador, que há no Espírito Santo, que há no nome de Jesus. E nós iremos celebrar, não apenas quando chegar o testemunho, mas nós celebramos agora, porque nós somos da fé. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor. Você pode se sentar, por gentileza. Duas indicações de livro. Kenneth Hagin, Crescendo Espiritualmente. Fé e Confissão, como ativar o poder de Deus em sua vida, do Charles Capps. Adquira. Eu penso que quando nós pegamos essas literaturas, é como se você colocasse um lustre novo na sala da sua casa. E aí quando a visita chega, fala, uau, deu um retoque, deu um requinte, que lustre bonito, chamou atenção, que legal. Pronto, quando você se alimenta dessas verdades, a pessoa vem conversar com você, e aí você fala da palavra, a pessoa fala, uau, como você tem mudado, uau, como você tem crescido, uau, como você tem amadurecido. Pense sobre isso. Você é uma casa onde o Espírito Santo veio morar. Muito obrigado. Deus é bom em todo tempo e o diabo não presta, amém? Pastor Lucas.